Sr. Presidente. Eu cumprimento o Conselho Regulador da ERC, os seus membros. Devo dizer que quando assumi as minhas tarefas na Comissão de Economia e Obras Públicas, não era uma das reuniões que eu estava à espera que viessem a acontecer, embora tenha muito gosto e das muitas reuniões em que participei com a ERC na Comissão de Ética. Não era propriamente esperado que nós voltássemos a reunir neste contexto. E quero dizer que esta, apesar de tudo, é uma reunião em que o objeto acaba por ser mais simples e mais, eu diria até mais fácil para nós todos, porque com toda a consideração, quer pela Assembleia, quer pela ERC, isto tem pouco que se lhe diga para o que nós aqui estamos a discutir, porque esta inclusão ou esta discussão de uma lei quadro das ditas entidades reguladoras, só por um lapso de metodologia é que poderia de facto misturar aquilo que é a realidade destas entidades com a ERC. E portanto compreendo muito bem a necessidade ou a utilidade e o interesse a que nós aderimos e concordamos de fazer a reunião para que não restem dúvidas sobre o que é que nós estamos a tratar, mas eu diria que com a Constituição da República que nós temos e com a proposta de lei que nós estamos a discutir, era impossível juntar a ERC aqui no meio. Era impossível, independentemente dos juízos de valor que possamos fazer, e eu tenho o meu sobre a proposta de lei. O Partido Comunista Português já adiantou do essencial em termos de opinião sobre esta própria concepção do ponto de vista legislativo, económico, político, sobre a própria regulação e estas entidades reguladoras, ou entidades administrativas independentes, reguladoras do ponto de vista económico. Mas ainda há pouco, na reunião com o Tribunal de Contas, a propósito daquilo que foi aqui relatado e bem pelo deputado Eduardo Cabrita, nós estávamos a recordar e chamámos a atenção para isso, que a única vez que a palavra reguladora aparece na Constituição da República é no artigo da ERC. Mesmo o Banco de Portugal, que também está aqui colocado num plano mais ou menos semelhante a este, de que é o supervisor, é regulador, mas não é e não cabe nesta lei, aparece na Constituição como Banco Central, nem sequer como entidade supervisora ou reguladora. A entidade reguladora é só a ERC, por opção expressa do legislador constitucional. E nesse quadro, ou fazíamos uma lei quadro das entidades administrativas independentes, ou entidades reguladoras, em que fossem todas iguais à ERC do ponto de vista do próprio conceito e da arquitetura institucional. Já não digo que fosse obrigatório estarem todas a funcionar administrativamente junto da Assembleia da República, isso depois também não ia acabar bem. Era uma história que não acabava bem. Mas numa situação em que temos, por um lado, um processo de designação do órgão Conselho Regulador, em que o Governo não é tido nem achado, nem tem nada que ser, do ponto de vista formal, do ponto de vista processual, para uma proposta de lei em que, tal como nós demos a entender na discussão em plenário, é quase caricato, se não fosse preocupante, o caráter quase de comando à distância que o Governo assume no papel das entidades reguladoras. Inclusivamente uma espécie de reserva de competência legislativa, que é uma coisa inédita, que está na proposta de lei, que isto só pode ser criado por lei desde que seja por proposta do Governo, uma entidade reguladora, que é uma coisa que vai ter que ser sanada porque seria inconstitucional. Portanto, de um lado temos o Governo a fazer tudo menos a estar lá, uma entidade reguladora, o que politicamente depois tem a sua leitura. E temos, por outro lado, uma ERC em que o estatuto e a própria dimensão constitucional assumem aqui um caráter completamente diferente. Portanto, parece-nos que da própria leitura inicial
que os senhores, que o Conselho Regulador aqui nos trouxe, e que o Sr. Presidente da ERC aqui nos trouxe, até, digamos, à evidência da natureza das coisas, é relativamente pacífico que, com uma proposta de lei destas, a única forma de meter a ERC cá dentro era de meter um anexo com a lei da ERC, que era uma espécie de exceção dentro da própria lei, que ficaria manifestamente, eu diria, caricato, uma coisa em termos metodológicos e em termos até jurídicos, uma situação estranha. Mas fica esta nota e termino dizendo o seguinte: só não pergunto, ou só não queria dar aqui um espaço de reflexão muito aprofundado sobre a experiência versus o quadro jurídico e regulamentar e constitucional da ERC em termos de balanço do caminho feito, porque eu penso que seria mais adequado fazer esse debate num contexto não de grupo de trabalho conjunto da Comissão de Economia com a Comissão de Orçamento e Finanças, mas sim, eu diria, da Comissão de Ética com a primeira Comissão, das Liberdades e Garantias. Portanto, eu acho que essa reflexão, que nunca será demais, mas a fazer-se, não digo que seja proibido fazer, mas a fazer-se e a considerar-se como necessária, a pergunta será mais apropriada num contexto de ambiente de Comissão de Ética e de Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e, portanto, não é para declarar a incompetência em termos constitucionais e parlamentares, não é disso que se trata, da Comissão, da COFAP e da Comissão de Economia e Obras Públicas, mas seria mais nesse outro contexto que essa reflexão teria cabimento. Neste quadro é mais para clarificar em que pé é que nos encontramos em relação a este processo legislativo. Muito obrigado.